vou desejar boa noite a todos, boa noite, pessoal do chat, a todos os alunos aí que eu reconheço o rostinho, né, de cada um. Gostaria de agradecer de antemão, né, ao Ítalo por ter topado esse bate-papo aqui com a gente, desde que o professor Luciano, achei que ele fosse entrar, não vi ele aqui ainda, deixa eu só ativar o mudo aqui, pessoal, depois a gente sobrando um tempinho para as perguntas, mas vou ativar o mudo de todo mundo para não atrapalhar a Ítalo. O professor Luciano contou da sua história, né? Acho que parece que você fez um doutorado voltado para essa área, e a gente ficou muito interessado em trazer aqui para o público, né? Eu tenho 2 filhos, uma de 11 anos e outra que faz 15 anos daqui a 2 semanas. E todos os 2 adoram o tal do Minecraft, né? Eu fico tontinha com aquilo, confesso. Fico completamente tonta. E então, assim, desde que o Luciano contou, a gente ficou interessado, então já te agradeço de antemão, tá, gente? A todos. E o Ítalo vai falar um pouquinho da vida dele, contar para gente como é que foi a história do mestrado, a história do doutorado, e agora essa parte da pesquisa, que você está, acho que na República Tcheca, não é isso? Isso. Então, aí você pode se apresentar, Ítalo, contando um pouquinho da sua história para a gente, e entrando aí no que você precisar. Não sei se você vai compartilhar alguma coisa, alguma tela, fica à vontade aí para compartilhar. Nós estamos aqui interessados e curiosos para saber o que você tem para trazer para a gente. E obrigado mais uma vez, tá bom? Vou deixar o meu aqui também no mudo para não atrapalhar. Luciano chegou aí. Ei, Luciano, boa noite. Luciano, você também está de anfitrião, tá? Aí só se quiser ajudar a manter as pessoas no mudo, para não atrapalhar o Ítalo aí, tá bom? Beleza, tá Obrigada, ok. viu, Ítalo? Fique à vontade. Ok, muito obrigado. Eu vou iniciar com o compartilhamento da minha tela. Eu preparei alguns slides para apresentar. Por favor, me digam se vocês conseguem ver minha tela. Correto, dá sim. Eu vou minimizar vocês aqui. Bom, primeiramente, boa noite. Agradeço a Tereza, o Luciano, pelo convite para poder apresentar um pouco das pesquisas que eu venho desenvolvendo na parte de jogos. Bom, como a Tereza já me apresentou, eu sou o Ítalo. Atualmente eu estou como pesquisador na Masaryk University, aqui na República Tcheca. Eu estou trabalhando com ambientes geográficos virtuais aqui, então vou estar dando continuidade às minhas pesquisas de doutorado. E o tema que eu trouxe para vocês hoje é o uso de geogames no planejamento urbano e conservação da paisagem. Então, eu vou passar para vocês aqui uma breve estrutura da apresentação, iniciar sobre a teoria em jogos, um pouco para a gente entender esse contexto dos jogos, como é que isso está dentro da academia, né, a questão mais formal do entendimento teórico, alguns conceitos emergentes dentro desse rol, a ideia do que são geogames, e aí a gente entra para ter uma visão mais profunda sobre a utilização do Minecraft, entender o que é o jogo e quais são esses usos, né, dentro do planejamento urbano e da conservação da paisagem. E eu vou apresentar também o que eu desenvolvi para minha tese de doutorado, que foi o GeoMinusCraft, que foi um jogo todo baseado em Minecraft para a exploração da paisagem. E finalizando com alguns comentários finais. Bom, para a gente começar, então, pensando sobre a teoria em jogos, existe uma área dentro da academia, que no caso é chamada de ludologia, que trata da questão formal do que são os jogos, né? Então, um dos pioneiros nesses estudos foi o Johann Huizinga. Ele trabalhou muito mais na questão antropológica do que são os jogos, né? Então, ele trata o jogo e a brincadeira como um elemento da cultura e da sociedade, porque está presente na sociedade há muito tempo. Então, essa relação de como a sociedade se organiza em volta de uma série de regras, e essas regras, então, geram uma atividade lúdica, né? E ele também traz essa ideia de que o jogo ele não é um sinônimo de brincar, apesar de ambos estarem juntos.
porque o brincar não necessariamente tem um propósito, né? Então a gente vê criança desde pequena brincando, tem cachorro que brinca, né? Os animais brincam, tem essa relação da questão da experimentação e, e os jogos eles já têm essa relação de um objetivo, né? Uma relação de uma série de regras, de uma estrutura que precisa ser seguida, que vai chegar a um objetivo final, né? Não necessariamente pode ser um único vencedor, podem ter várias maneiras de finalizar um jogo, né? E, e o Huizinga ele traz um conceito que é muito interessante para a questão de se pensar os jogos, que é o círculo mágico, né? O círculo mágico ele é um conceito que seria o faz de conta. Para você jogar um jogo, você tem que fazer de conta e aceitar aquelas regras como uma parcela da realidade. E a partir do momento que você aceita essas regras, você está dentro do círculo mágico e aquilo faz sentido. Então, um exemplo banal seria, por exemplo, o futebol. Qual que é o sentido de pessoas em um campo, né, em uma área gramada, chutando uma bola, tentando acertar um espaço do oponente? Você tem que aceitar que aquelas regras elas têm um fundamento para a interação do time, de competição. Então, o que a gente tem de um lado do círculo mágico seria as mecânicas de jogo, os objetivos do jogador, um planejamento, um contexto para aquilo acontecer e dentro do rol dos jogos não esportivos, por exemplo, a gente tem a estética do jogo, né? E como resultado, como saída desse processo do círculo mágico, a gente tem os resultados e os ganhos, né? As influências culturais, tópicos de aprendizado e conhecimento e o desenvolvimento de habilidades. Então, tudo isso faz parte, então, dessa ideia da estruturação do que é um jogo. Bom, mas aí também tem a questão apesar da formalidade, dessa questão das regras, objetivos e tudo mais, existem pessoas focadas em entender qual que é a relação do jogo, dessa série de regras, com a diversão. Então, Ralph Koster, que é o autor desse livro que está aí na tela, A Theory of Fun for Game Design, ele traz essa perspectiva de como é que o jogo ele pode chegar a ser uma ferramenta para alcançar a diversão, né? A playfulness, que ele traz a ideia de que, na verdade, os jogos eles são como quebra-cabeças, ou como a vida real mesmo, que a gente precisa resolver as coisas. E quando a gente tem a habilidade para resolver essas coisas deixam de ser um desafio muito grande e começam a ser algo prazeroso. Então, ele trata os jogos como algo relacionado à cognição, à capacidade de entender aquela série de regras, a gerar uma habilidade em cima delas, né? E então a gente aprende a analisar padrões, a gente consegue interagir com esses padrões de comportamento dentro do ambiente de jogo e aquilo faz a gente se sentir confortável com aquela situação e aí um jogo passa a ser divertido. E ele até traz esse esquema bem interessante, quando você está jogando um jogo, você está exercitando a sua mente, você faz cálculos, você projeta, cria estratégia. E quando você não sabe jogar um jogo, isso é difícil. Mas a partir do momento que você vai jogando, vai criando conhecimento, né, você vai virando um especialista naquele padrão. Você vai dominando aquela série de regras. E a partir do momento que você domina essa série de regras, você começa a se divertir com aquilo ali e o prazer acontece a partir dessa relação de dominar a estratégia ou dominar as regras de forma que você vai alcançar o objetivo final do jogo. E aí isso traz para a gente a ideia se a gente tem jogos como entretenimento, em que momento esse jogo ele pode ser um jogo sério? Né? Que conceito é esse de jogo sério? Por que existe isso? Bom, a gente já viu que os jogos eles entram como uma ferramenta, inclusive, para aprender, né? Ele é um exercício de aprendizado durante o entretenimento. Mas no caso dos jogos sérios,
foi primeiro estudado por esse pesquisador, Clark Abete, que propôs a ideia de pegar o design de jogo, e transformar ele de modo de que ele transmita um conteúdo educacional ou favoreça um treinamento ao usuário. No caso, o foco seria o aprendizado, mas também sem abrir mão do entretenimento em si. E essa abordagem sobre os jogos tem sido utilizada largamente em várias áreas, desde então, a década de 70 para cá, principalmente, tem se aprofundado bastante em várias áreas, como, por exemplo, a defesa. Você treina os seus soldados antes de colocá-los diretamente na zona de conflito, para trabalhar questões estratégicas. Na educação e na exploração científica, você pode trabalhar a utilização do jogo como uma ferramenta mobilizadora ou que favoreça essa atividade de aprendizado. Serviços de saúde, mais recentemente, vários cursos de medicina, por exemplo, têm adotado realidade virtual para treinar cirurgiões antes deles lidarem diretamente com o corpo físico. Então, você primeiro aprende a cirurgia no corpo virtual para depois dar um passo para a parte física mesmo de lidar com o corpo. Serviços de gestão de emergência para questões de treinamento de população que vive em área de risco, né, áreas de vulcões que precisam ser esvaziadas rapidamente. A área de negócios também tem absorvido bastante essa funcionalidade dos jogos com a finalidade séria. E planejamento urbano e engenharia, principalmente, né? Tanto na questão de planejar a cidade, como treinar as pessoas para lidar com técnicas de engenharia especificamente. Isso traz para a gente mais um conceito, né? A gente viu agora os jogos sérios, mas os jogos sérios eles também trazem a ideia da gamificação. Então, a gamificação, ela não necessariamente diz respeito à construção de um jogo. A gamificação ela é a apropriação dessas mecânicas e dinâmicas que existem em jogos para engajar as pessoas a resolver um problema, melhorar o aprendizado, motivar para alguma ação e comportamento, mas fora do contexto de jogos. Então, um exemplo claro disso, eu imagino que a maior parte de vocês fazem o uso do Google Maps, mas o Google Maps é uma aplicação que foi gamificada. Porque da onde que vem a informação que alimenta o Google Maps? Da onde que vem as avaliações dos locais? Vem dessa plataforma Local Guide, que você, como usuário do Google Maps, você participa da avaliação. E qual que é a mecânica que a gente tem aí? A gente está vendo aí, ó, 407 pontos, nível 4. Isso já são mecânicas de jogo. Mas o Google Maps não é um jogo. Então, você gamifica o processo para engajar a pessoa a querer continuar contribuindo, né, e participar de uma comunidade, estar dentro de um ranking, receber uma insígnia que mostra que essa pessoa é um local guide e ela tem as melhores dicas sobre aquela cidade, etc. Então, isso é um exemplo bem claro do que seria uma gamificação. E por que então, é relevante a gente utilizar esses jogos sérios, né, esses jogos em contexto sério? A gente está lidando com uma mudança bem drástica nas gerações, né, da juventude digital, como está posto aí na charge, né, que vai olhar um passarinho azul e vai chamar de Twitter. Ou até mesmo que vai salvar um documento no Word, vai clicar no ícone de salvar, sem saber que aquilo, na verdade, é um disquete, porque ela nunca viu um disquete na vida dela, né? Então, essa nova geração, ela está completamente imersa nessa nova realidade das mídias de entretenimento e mídias de interação social, né? E isso traz esses conceitos que estão postos aí na tela, que foram primeiro apresentados por Mark Prensky, que são os imigrantes e os nativos digitais, né? Imigrantes digital são pessoas que nasceram nessa mudança de mídias majoritariamente analógicas e, à medida que a tecnologia vai avançando, elas ficaram imersas na tecnologia digital. E os nativos digitais já nasceram imersos nesse ambiente completamente digital, né? Quem aí não conhece uma criança
que às vezes não sabe nem falar direito, está aprendendo algumas palavras, mas ela tem uma desenvoltura tremenda para lidar com o smartphone. Isso é um caso claro de um nativo digital, porque aquilo é tão natural, é tão próprio da existência daquela pessoa que mexer no telefone, entender as funções de um aparelho apenas pelo tentativa e erro e aprender o significado daqueles símbolos, dos ícones, é natural. Enquanto os imigrantes digitais, geralmente eles têm alguma dificuldade em aprender ou entender essas novas modalidades ou maneiras de se comunicar, né, que estão surgindo, né? Por exemplo, os memes que bombam aí no mundo inteiro, alguns são muito específicos, são muito relacionados a um grupo específico, a alguma geração específica, e aí fica fora de contexto para quem não está imerso naquela nova maneira de se comunicar. Só para a gente ter ideia, né, trouxe aqui dois exemplos de matérias recentes, como falando que os videogames eles já superaram a música, o mercado da música, como aspecto da cultura jovem. Então, hoje, se você fala de música para alguém de 15 anos, isso não vai ser tão relevante quanto se você falar de jogo. Se comparado, por exemplo, com a juventude dos anos 90, dos anos 80, em que a música era a expressão da cultura jovem, né? O rock and roll, a música pop e tudo mais. E, além disso, a gente tem o contexto de que a indústria de jogos já supera a indústria do cinema e da música juntos, né? Então, a gente tem aí um contexto em que a mídia de entretenimento mais crescente no mundo hoje são as mídias de jogos, não o cinema e a música como era antes, né? Hollywood, por exemplo, está perdendo para as companhias de desenvolvimento de jogos. Até porque hoje a gente tem, inclusive, modalidades de jogos que são construídos exatamente para contar uma história. E aí substitui aquela mídia mais passiva que é o filme, né? Que a gente só assiste. Enquanto o jogo, a gente pode tomar decisões naquela contação de história. E isso reflete, inclusive, nos lucros, né? Na movimentação de dinheiro em volta dessa indústria. Então, esse gráfico mostra como é que a indústria está crescendo, olha. E as projeções para 2021 é que vai circular no mundo 180 bilhões de dólares só no mercado de jogos, sendo que 59% desse montante vai estar sendo movimentado em jogos para celular. É uma coisa que, se a gente reparar na evolução do gráfico, né, de 2012 para 2021, essa crescente do mercado de jogos mobile mostra que o fato da gente estar com o celular na mão o tempo todo faz com que as pessoas estejam mais suscetíveis a estar aderindo a estar em contato com o jogo constantemente, né? Muitas pessoas aí podem ter uma avó que joga um Candy Crush no celular ou joga um Sudoku, uma palavra cruzada, só porque está com o celular ali e pediu para instalar um joguinho, alguma coisa. Então, isso aproxima as pessoas para consumir esse tipo de mídia. Não só os nativos digitais, nem imigrantes digitais. Isso está superando essas gerações. E aí a gente chega nessa ideia do que são os geogames, né? Bom, geogames, eles podem ser físicos ou digitais, no caso, as mecânicas podem ser individuais ou colaborativas, mas o ponto principal é que as mecânicas são ancoradas em contexto espacial real. Então, eles geralmente são elaborados com dados e mapas georreferenciados. Por isso que a terminologia GeoGame. E aí a gente tem alguns exemplos, né? No caso de jogos de tabuleiro, que são jogos físicos, a gente tem aí o War, que é um mapa real, e a Catan, que é baseado em um mapa, mas não necessariamente é um mapa real, não é um espaço real, mas a mecânica espacial está presente no jogo. Contrapartida, o War, você tem um mapa, as divisões das regiões dos países, e essa dinâmica territorial é que vai definir, por exemplo, a estratégia que você vai usar no jogo. Assim como a gente tem no digital, exemplos em que, por exemplo, no GTA, que está aí à esquerda, é um mapa baseado no mundo real, mas não é uma cidade real.
mas as mecânicas estão relacionadas à espacialidade. No Assassin's Creed, por exemplo, é a representação de uma cidade real. No caso ali é a Catedral de Notre Dame, só que no passado, mas é um espaço real. Você visita algo que existe. E no Kerbal Space Program, que é um jogo inclusive desenvolvido por um brasileiro que fez um sucesso danado, você está lidando com o cosmos. É um espaço, mas também é fictício, porque os planetas que você vai visitar não são planetas reais, são representações baseadas nesse mundo que a gente experiencia aqui no mundo real. E dentro do rol das pesquisas, eu trouxe alguns autores que estão desenvolvendo pesquisas nessa área. Esses dois, o Christoph Schleider e o Ole Aukvist, eles organizaram esse livro, GeoGames and GeoPlay, e eles foram os pioneiros, né, na concepção dessa ideia de GeoGames como base para o desenvolvimento de jogos, considerando esse aspecto espacial com dados reais. O Christoph Schleider, por exemplo, ele classifica tipos de GeoGames, né? Jogos de exploração, jogos de feedback, jogos de alocação, jogos de configuração, cada um uma mecânica específica, né? Exploração, aprender sobre conformação espacial de algum lugar. O feedback, obter retorno por parte dos jogadores a respeito de um projeto, de um planejamento. O de alocação, o objetivo seria ocupar o maior número de lugares, enquanto de configuração é ocupar os lugares de uma forma específica, né? E aqui alguns exemplos desenvolvidos pelo Schleider, que as primeiras pesquisas que ele desenvolveu, ele tratava como location-based game, então jogos baseados em localização, onde a localização do GPS da pessoa, no caso do celular, seria o motivador da mecânica, né? Como é que essa mecânica iria funcionar. No caso, ele colocou aí o jogo da velha, que para você concluir o jogo, você teria que andar até o lugar para poder marcar o X ou o círculo, e aí você ganhar o jogo ou atrapalhar o oponente, né? A mesma coisa a gente vê ali na canto superior direito, que é o Neocartographer, que você vai dominando áreas da cidade, essas áreas são esses polígonos aí que você precisa ir lá e marcar um ponto com seu GPS, é assim que você conseguir marcar esse ponto, aquela área sua. E nesse conceito de jogos baseados em localização, a gente tem um exemplo muito significativo, que recentemente foi lançado e desde então é sucesso no mundo inteiro, que é o Pokémon GO. O Pokémon GO, qual que é a principal mecânica dele? Você precisa andar com o seu telefone na mão para poder capturar os Pokémon. Isso o define como um geogame. A mecânica principal dele é o espaço. Você precisa chegar até o Pokémon para conseguir capturar. Você precisa estar próximo de alguém para poder interagir com outro jogador. Então, essa mecânica foi absorvida. Então, é um location-based game. A mesma coisa a gente tem no Minecraft Earth, que foi uma proposta da empresa Mojang para usar esse mesmo conceito dentro do Minecraft, usando realidade aumentada, inclusive. Porém, infelizmente, o jogo foi lançado um pouco antes da pandemia e com a pandemia as pessoas não puderam mais sair de casa, então o jogo ele caiu em desuso e eles vão descontinuar o projeto. Mas era um projeto muito promissor, já que você poderia, inclusive, como a gente está vendo aí nas imagens, construir a partir da realidade virtual e visualizar as suas propostas de construção. A professora Alenka Poplin, inclusive eu pude passar um período no laboratório que ela coordena, o GeoGames Lab. Eu desenvolvi parte do meu doutorado lá com ela. E ela trata especificamente dos GeoGames voltados para o planejamento urbano, né? E ela traz algumas questões sobre as vantagens, né, de se utilizar os GeoGames, ou jogos em geral, dentro de um contexto de planejamento urbano. Então ela traz a ideia de que o jogo ele engaja, ele atrai o cidadão para a participação no processo de decisão do planejamento urbano, utilizando então conceitos do lúdico e de diversão. Quebra um pouco aquela ideia do processo rígido, muito burocrático, né, de decisões
em que às vezes o assunto é muito complexo para o público leigo entender. Então, o jogo pode transformar essa informação de uma forma mais palatável. E ele permite também a coleta de dados em larga escala. Se você cria um servidor que várias pessoas vão jogar juntas, você pode criar um mecanismo de coletar as opiniões dessas pessoas a partir do jogo, e aí você consegue sumarizar todas aquelas informações que foram recebidas, né? E eles, os jogos, no caso, eles vão revolucionar o planejamento do processo de engajamento da população. Como eu comentei, às vezes o processo é rígido, né? Por exemplo, decidir um orçamento de uma prefeitura, você precisa ir até a reunião da Câmara de Vereadores, pedir fala e tudo mais. O jogo pode quebrar esse processo de uma forma mais flexível, dando acesso e governabilidade para o cidadão, né? O cidadão fazer parte da decisão. E, geralmente, os jogos são intuitivos, fáceis de serem jogados e podem ser jogados por qualquer grupo, em diferentes línguas. Isso é interessante porque no contexto dos Estados Unidos, por exemplo, você tem cidades onde você tem várias nacionalidades vivendo na mesma área urbana. E tem pessoas que não falam inglês, ou você tem ali grupos que falam só mandarim, espanhol. Então você pode criar um jogo e traduzir ele todo para essas línguas e todo mundo vai estar entendendo a mesma coisa, dialogando da mesma maneira. E no caso das pesquisas da professora Alenka, ela foca no consenso. Então ela desenvolveu 2 jogos, são jogos um pouco mais antigos, mas um baseado na localização e outro baseado na representação virtual, mas ambos focados na oitiva, que seria o quê? Quais são as suas propostas para a área urbana? Qual que é o consenso que existe entre os cidadãos para decidir qual que é o melhor projeto para aquela área? E a gente tem também jogos de mercado que usam contexto urbano, né? A gente tem o SimCity, o City Skylines. O City Skylines é um aspecto à parte porque ele permite modificações. Então, se você quiser, por exemplo, usar dados espaciais reais para construir uma cidade no City Skylines, você pode construir e aí criar o seu jogo em cima disso. O SimCity é mais rígido um pouco, mas ambos lidam com as problemáticas urbanas, né? A gente vê aí embaixo, nessa imagem com vários rostinhos felizes, que é a taxa de satisfação da população. Você faz uma gestão errada de processo de planejamento da sua cidade, a população vai ficar triste e você vai ter problemas, né, para controlar, no caso, essas condições urbanas. Bom, e aí a gente chega ao Minecraft, finalmente. Para aqueles que não conhecem, né, o Minecraft ele é um jogo de multiplataforma, ele tem um mundo aberto, ele é baseado na lógica de blocos, como se fosse um Lego, onde cada bloco tem 1 metro cúbico, em comparação com o mundo real. Ele não tem um objetivo pré-definido, ele dá a liberdade para o jogador decidir e aprender como interagir com o mundo virtual. Então, ele não tem manual, não tem tutorial, não tem nada. Você entra e vai descobrindo. E ele é uma representação baseada no mundo real. Ele representa paisagens do mundo real. Então, a gente pode ver aí vários exemplos de biomas, né? Então, a gente tem savanas, florestas coníferas, florestas de taiga, pântano, com canyons, planícies, florestas úmidas. Então, a gente tem toda essa diversidade de paisagens dentro do jogo, gerada de forma procedural. Então, à medida que você vai caminhando no jogo, o jogo vai construindo essas paisagens novas para você. E os recursos, né? No caso, o Minecraft, o mine vem de mineração e o craft construir. Então, aqui a gente tem aspectos relacionados aos recursos minerais, né? Então, a gente tem ouro, diamante, ferro, carvão, quartzo, granito, diorito e cascalho. São alguns exemplos, né, dos recursos minerais que existem nesse mundo virtual que você explora. Mas para que existem esses recursos, né? Porque a mecânica é coletar, processar, e aí, a partir desse processamento, você gera novos recursos. Então, é um exemplo do círculo mágico, lá que eu falei lá no começo. Você entra no jogo, você não tem nada. Você é uma pessoa sem nenhuma ferramenta. Qual que é a primeira coisa que você tem que fazer? Pegar madeira. Mas para aceitar que, para pegar madeira sem nada, eu preciso dar um soco na árvore, esse é o círculo mágico do Minecraft. Então, a primeira ação que você vai fazer é socar uma árvore até você ter o bloco de madeira, e com o bloco de madeira você faz uma picareta de madeira.
e aí o jogo começa a engrenar o processo. Com uma picareta de madeira, eu coleto carvão, coleto pedra e por aí vai. O jogo ele tem um sistema de navegação com mapas e sistema de coordenadas. Então a gente pode ver aí que aqui a gente tem uma visualização do mapa, no caso aqui vertical, né, segurando o mapa aqui na mão, e o sistema de coordenadas x, y, z, né, que é o mesmo que a gente usa, o mesmo conceito que a gente usa na cartografia, né, sendo que cada número aqui, no caso, é a localização de um bloco. E coletando esses recursos, organizando dentro do jogo, você pode construir estruturas. Então a gente vê aqui exemplos de construções muito elaboradas, só que o Minecraft permite dois tipos de mecânica, no caso a mecânica do modo sobrevivência, que você tem que sobreviver, você pode perder pontos de vida e morrer, e aí você tem a possibilidade de renascer e tudo mais. E você tem a possibilidade de jogar no modo criativo. O modo criativo te dá acesso a todos os recursos, você não precisa explorar, mas você pode usar todos os recursos e aí você consegue, então, chegar ao nível de construções tão elaboradas quanto essas que a gente está vendo aí, representando áreas urbanas. E alguns dados sobre a relevância do Minecraft em relação aos demais jogos, né? Ele é um jogo que foi criado em 2009, foi lançado em 2010, recentemente ele comemorou 10 anos. Ponto importante, ele é o jogo mais vendido da história dos jogos. Ele supera, inclusive, o Tetris, que foi um dos mais vendidos até pouco tempo. E ele teve 200 milhões de cópias vendidas para computador, 93 milhões de cópias para celular. E a versão chinesa, que é gratuita no país, ela foi baixada 400 milhões de vezes. Então a gente vê aí a dimensão do acesso ao jogo que tem no mundo, né? Em termos de jogadores online, 131 milhões de jogadores mensalmente, dados de 2020. O jogo é tão emblemático que a Microsoft comprou a empresa por 2,5 bilhões de dólares em 2014 para utilizar o jogo como uma plataforma de ensino. Então, eles pegaram essas mecânicas que o jogo já tinha desenvolvido e transpuseram ela toda para transformar ele em uma plataforma de ensino. E dado interessante, né? Conteúdos de Minecraft foram vistos 201 bilhões de vezes em 2020. Então, são 201 bilhões de visualizações só em 2020. Então, é muito engajante, né, em termos de público. E agora eu vou acelerar um pouco para a gente ver alguns cases, para a gente depois chegar no que eu desenvolvi para a minha tese, mas alguns exemplos de Minecraft no planejamento urbano. Um dos mais emblemáticos é a Fundação Block by Block, que é associada à ONU Habitação, com parceria com a Microsoft e a empresa do Minecraft Mojang, que é para fazer a readequação urbana de áreas públicas ao redor do mundo. Então, a gente tem alguns exemplos aqui, por exemplo, em Lima, no Peru, eles refazem uma área pública no Minecraft, convidam a comunidade para colocar, então, as suas opiniões sobre o que eles esperam daquela área. Então, vários exemplos, Haiti, mesma coisa, aqui na Ásia. Então, é o mesmo propósito que a gente viu ali nas ideias dos geogames, né? Nos conceitos. Engajar a participação no planejamento urbano, compartilhamento de ideias, coletar essas informações e, após esse processo, eles vão lá e efetivam essa opinião pública coletiva e transformam aquele espaço numa área nova. Esse projeto já foi aplicado em 35 países ao redor do mundo, né? Então, ele ainda está em atividade. Inclusive, em São Paulo, a gente tem uma iniciativa que aconteceu na cidade. E trazendo um pouco mais do que eu pesquisei em si, mas eu ainda vou continuar mostrando alguns exemplos, como é que a gente associa sistemas de informação geográfica com o Minecraft, né? A gente pensa sistemas de informação geográfica como a organização dos dados espaciais a partir de camadas com meta-informações, né? Com informações associadas a essas camadas. Para aqueles que não estão acostumados com a ideia de sistemas de informação geográfica, a gente organiza a informação espacial a partir de 3 tipologias, né, de informação, no caso, ponto, linha e polígono. E essas informações elas podem ser representadas tanto em vetor quanto em matriz.
No caso da matriz, a gente vê claramente uma associação direta com Minecraft, blocos, né? Ou pixels. Só que o Minecraft, ele não é feito de pixels, ele é feito de voxels. São pixels com volume, né? Volume pixels. Então, são um aglomerado de voxels que a gente pode transformar informações espaciais para dentro do jogo. E aí aqui alguns exemplos, o principal deles que eu vou citar é o Geocraft Netherlands, que é para a Holanda. Eles reconstruíram a Holanda inteira no Minecraft, iniciando por Amsterdã. Eles criaram um servidor online, criaram uma possibilidade de você se cadastrar nessa comunidade. Você entra na cidade, no caso de Amsterdã, e você pode interagir com as pessoas e com o espaço. Então, eles construíram a cidade sem fachadas, e as pessoas iam incluindo esses detalhes, né? E tem também a questão da parte do design de jogo, a função que você tem ali naquele ambiente. Existe uma economia interna, existe um ranking, então isso são elementos de jogos, né? Há um processo de gamificação também, né, dentro dessa plataforma aí. E a ideia, no caso, é motivar a participação no planejamento urbano. A mesma coisa foi feita para Estocolmo, na Suécia, com o mesmo propósito, porém, em vez das construções estarem prontas, eles deixaram 100 mil lotes vazios para as pessoas participarem, e a liberdade para criar, né, o que eles esperavam ser construído naqueles lotes, mas para entender qual seria a reação das pessoas, né, também focando no planejamento urbano. Mesma iniciativa para a Dinamarca, só que nesse caso eles fizeram o país inteiro dentro do jogo, para motivar as pessoas a entender mais sobre informações espaciais. Então, eles convidaram escolas e professores para usar esse recurso de forma para fins educacionais. Eles tiveram ali 300 mil downloads e 37 mil usuários cadastrados. E aqui alguns exemplos do marketplace do Minecraft. Existem empresas que produzem mapas jogáveis para o Minecraft com propósitos específicos, né? No caso, Climate Hope City é da Blockworks, essa empresa aqui embaixo, que eles pegaram exemplos de modelos sustentáveis para a cidade, congregaram tudo num mapa só para as pessoas entenderem como é que essas tecnologias funcionam, né? No caso, são tecnologias que já estão implementadas ou prototipadas na realidade, e ali a pessoa tem acesso a esses modelos para entender o funcionamento, o propósito, mais focado em sustentabilidade e mitigação das mudanças climáticas. A mesma coisa para a Irlanda 2066, o propósito era o mesmo, mas, no caso, uma projeção para daqui a 50 anos, né, e esse estudo foi realizado como parte também de uma pesquisa de doutorado na Trinity College Dublin. E vários outros exemplos de várias outras empresas existem, mas a Shapescape também traz muitos projetos interessantes para vários locais, sempre envolvendo pesquisas acadêmicas por trás. E aqui a gente vê que eles tiveram mais de 10 milhões de downloads, né, dos mapas que eles fornecem na marketplace do Minecraft. Eu estou deixando os links aí para depois, quem quiser acessar com mais calma, poder visitar cada um deles. E no Minecraft para conservação da paisagem e patrimônio, dois exemplos rápidos da Blockworks, um voltado para a questão de patrimônio de castelos, só que uma representação que ia ser uma visita virtual, então as pessoas usavam óculos de realidade virtual e iam vendo como é que é a construção, qual a história, né, por trás da construção do castelo e tudo mais. E We Are the Rangers, que é uma proposta de conscientização da população sobre os animais de extinção. É um jogo role-playing game, um RPG, você tem uma função dentro do jogo. Ele foi baixado mais de 100 mil vezes, e interessante que eles usaram somente o YouTube como um mecanismo de engajamento. Vários YouTubers que fazem gameplays, eles foram convidados a jogar esse mapa justamente para tornar isso o mais público possível para as pessoas terem acesso a esse conteúdo. E aí a gente chega, então, à pesquisa que eu desenvolvi.
Eu foquei a pesquisa em Minas Gerais, eu gosto muito dessa frase, né, do Henri Gorsex, que Minas Gerais é o coração do Brasil, um coração de ouro num peito de ferro, que resume muito bem o conceito de Minas Gerais como um hotspot de geodiversidade. Geodiversidade sendo a diversidade de aspectos geológicos, geomorfológicos de um determinado território. Então, a pesquisa que eu desenvolvi foi para Ouro Preto, considerando essa paisagem icônica que a gente tem em Ouro Preto, um acúmulo, né, de séculos de exploração da geodiversidade. E a gente tem não só esse aspecto externo, a gente tem também o que está debaixo, está escondido, né? No caso, o ciclo do ouro. E esse ciclo do ouro ele deixou vários vestígios, né, na região da cidade, só que essas duas áreas em amarelo, que são circuladas de amarelo, são áreas que hoje estão lidando com a pressão de crescimento urbano. Então, o azul, né, que representa a mancha urbana, a gente vê que ela está contornando todas essas áreas, que vai gerar uma série de problemas, áreas de risco, comprometendo a conservação de sítios históricos, etc. E a gente pode ver, inclusive, que alguns sítios históricos ainda fornecem serviços ambientais para a população local. Então, a gente vê os aquedutos ali na Serra do Veloso, que ainda estão na paisagem e ainda fornecem água que abastece aos bairros, né? E também a questão de que a cidade cresceu sobre esses sítios, então as pessoas estão morando em cima dos sítios históricos. E aí são os mundéus que eram usados para lavar o sedimento rico em ouro, e aqui a gente consegue ver que as casas estão construídas em cima dessas antigas construções. Como é que a gente pode favorecer que essas pessoas que moram nessas áreas entendam o valor, né, o valor ambiental e o valor de memória desses sítios históricos na paisagem, né? E para chegar nisso, eu propus então a criação do GeoMinesCraft, com a ideia de redescobrir o geopatrimônio da Serra de Ouro Preto. O GeoMinesCraft ele foi baseado justamente na ideia da transformação de dados espaciais para dentro do Minecraft, usando como base principal o marco geográfico da Serra de Ouro Preto. Aí a gente consegue ver uma imagem de satélite de relevo sendo transformada então para o ambiente do Minecraft, que a gente consegue ver claramente o alinhamento da serra. E aí fui trabalhando com os elementos da paisagem que formam essa geodiversidade. Então, as estruturas geológicas, a gente consegue ver as camadas ali do lado, né? E também o uso histórico. No caso, a mina do Veloso, que é uma mina turística que fica no bairro São Cristóvão. E no jogo, no caso, você entra na mina do Veloso, conversa com o proprietário da mina e ele vai falar para você entrar dentro da mina, para você conhecer como é que é lá dentro. E quando você entra, você conversa com o geólogo. Esse geólogo te explica sobre as formações ferríferas bandadas, te explica por que o ouro existe naquele local específico, qual que é a relação da formação ferrífera com a precipitação do ouro e por que existe, então, a mineração de ferro hoje em dia. Esse é o mapa geral do jogo. Essa linha em amarelo que a gente vê no mapa é o trajeto que o jogador vai fazer para concluir os objetivos. São 9 pontos de interesse para a geodiversidade que são visitados. Então, você começa no sítio histórico da mineração do ouro, vai descer pelos aquedutos, vai chegar no bairro São Cristóvão, vai entrar na mina. Depois de entrar na mina, você vai para a Praça Tiradentes. Da Praça Tiradentes, você vai numa barragem de rejeito de mineração de ferro. Depois você vai seguir, vai para o Parque do Morro da Queimada, que é um parque municipal em Ouro Preto. Lá você entende por que o parque existe. Vai no Parque das Andorinhas. De lá você volta para o Parque Morro da Queimada e vai realizando, então, as suas tarefas que o jogo pede. Eu baseei o modelo do jogo considerando a teoria da imagem da cidade de Kevin Lynch, que é sobre a percepção da paisagem, capacidade de ler a paisagem, construir uma imagem dessa cidade a partir de estruturas e de identidades que a gente constrói com o espaço, e a partir daí a gente cria uma imaginabilidade, que é o mapa mental do que a gente entende sobre aquele espaço, né? E os elementos que formam o espaço, vias, limites, bairros, pontos nodais e marcas geográficas. A gente pode ver que esses elementos estão presentes no jogo. Não é a cidade de Ouro Preto inteira que está ali, mas sim aqueles marcos, aqueles pontos e acessos que vão dar um roteiro de exploração dessa paisagem. Então, algumas imagens para vocês verem os pontos específicos. Então, a gente tem aqui a Cachoeira das Andorinhas, o Peteco, que é o
gerente do Parque das Andorinhas, ele está lá presente dentro do jogo, você conversa com ele. Existe um laboratório da UFOP que faz pesquisas com o rejeito de mineração, então o laboratório da UFOP está aqui, ó. E o rejeito de mineração foi um ponto que foi colocado no jogo justamente para trazer essa consciência sobre o processo de mineração, né? O que ele gera de benefícios e malefícios, ou riscos e potencialidades, né? E pontos nodais, no caso, a Praça Tiradentes e a escola que as crianças que jogaram, elas estudam. Então, para criar essa questão da identidade, eu consigo visitar a minha escola dentro do jogo. E também alguns desafios, né? Então, o jogo, para ficar divertido, eu preciso criar um desafio e esse desafio ser superável. Então, aí é uma mina subterrânea, a criança ou o jogador vai ter que entrar, vai ter que passar por um sifão de água e depois ele vai conseguir pegar uma pepita de ouro no final. Aqui é uma sequência dos personagens que o jogador conversa ao longo do trajeto, né? Esses em vermelho são os diretamente ligados à história do jogo. E no final você tem uma missão. Essa missão, no caso, é construir um centro de visitantes para o Parque do Morro da Queimada. Então, só resumindo aqui, o que seria o Geominas Craft? Ele é um mundo de aventura exploratório, ele tem esses 26 personagens, ele é constituído de 3 missões principais. Então, a principal é encontrar 5 pepitas de ouro, 5 pepitas de ferro escondidas. Essas pepitas, elas vão ser trocadas depois por materiais de construção para você fazer o centro de visitantes. Esses materiais, eles só vão poder ser utilizados depois que você encontrar 3 locais apropriados para construção dentro do centro de visitantes, dentro do Parque do Morro da Queimada. Existem 2 minas subterrâneas para ser visitadas, a mina do Veloso e a outra, uma mina dentro do Parque do Morro da Queimada. Foram utilizadas modificações para o jogo, e um mapa em papel e um diário de exploração que a gente consegue ver nas imagens aqui. O mapa de papel para auxiliar, inclusive, essa exploração. O jogo ele foi testado, a gente fez um playtest durante o Festival de Inverno de Ouro Preto de 2019. Foram 2 dias de oficina, tivemos participação de crianças de 2 bairros, foram 39 crianças que participaram, e a gente conseguiu 22 propostas de centro de visitantes, né? Então, a gente consegue ver alguns exemplos aí, e alguns bem interessantes colocaram placas, né? Por exemplo, observe a paisagem, indicando a estrada do parque e proibindo o churrasco dentro do parque. Isso foi bem engraçado ver essa preocupação com pode pôr fogo dentro do parque, senão vai queimar tudo, né? E fazendo a ponte com aquilo que orientei que uma das potencialidades colocadas pela professora Alenka dentro de um contexto de geogame é você coletar informação disso. Então, você pode pegar todos os designs dos propostos e depois analisar isso em conjunto. Então, aqui a gente tem uma análise de quais os materiais foram mais utilizados e ali um mapa de calor de onde que foram mais construídas propostas, né, de centros de visitantes. Bom, e chegando ao final, os jogos digitais é um mundo sendo redescoberto. Eles estão aí há muito tempo, né? E a gente está redescobrindo as potencialidades desse mundo. E só para a gente finalizar aqui com algumas indicações, esses links, por exemplo, Jogos Urbanos, o Play the City é uma iniciativa muito interessante, Games for Change também. Esse livro foi publicado recentemente tratando a relação dos jogos com as Smart Cities. E o Mapbox, a Unity e a Unreal Engine, esses 2 últimos ferramentas de elaboração de jogos, já permitem a comunicação com o Mapbox, que é um serviço de mapas. Você consegue reconstruir qualquer área do mundo dentro dessas ferramentas de desenvolvimento de jogo e aí criar jogos novos também. Bom, eu agradeço a todos vocês a paciência de estarem aqui acompanhando a minha fala. Deixo aí meus contatos, meu e-mail e o Instagram, onde que eu geralmente coloco, comunico algumas coisas que eu estou publicando com relação à pesquisa, e muito obrigado, pessoal. Opa! Sensacional. Muito bom mesmo.
Sensacional, Ítalo, muito legal, assim, confesso que, como eu disse, né, eu não entendo desse jogo, né, para mim é novidade o que você disse aí de quando começa a ter que, né, socar a árvore para poder conseguir a matéria-prima, então não entendo realmente, fico tontinha vendo minha filha jogando isso, ela, olha aqui mãe, essa casa, isso aqui, eu não consigo ver nada ali dentro, não consigo, vejo um monte de blocos, mas assim, sensacional mesmo, é um mundo, como você está dizendo, né? Eu tô aqui curiosa para saber se tem alguém aí que, né, que está assistindo com a gente que é da área da arquitetura, porque eu acho que, claro que está envolvida a área da civil também, né? Eu fiquei imaginando um trabalho de obras rodoviárias 1, que é uma disciplina que a gente tem aqui na Newton, sendo feita através do Minecraft. Eu ia ter, se fosse comigo, eu ia ter um treco, né? Mas, enfim, eu acho que ia ser muito, muito interessante. E assim, eu fiquei anotando um monte de coisa aqui que eu gostaria de perguntar, mas eu primeiro vou colocar só alguns comentários aqui. Eu não lembro se foi a Luísa quem que comentou que queria ver o seu mundo no Minecraft e realmente deve Fui ser eu mesmo, fui eu, interessantíssimo. Júlia. A Júlia, né, Júlia? Eu também acho, viu, Júlia? Eu não fiquei respondendo aqui porque qualquer coisa me distrai, tanto que eu nem te respondi, Sóstenes, depois a gente se fala. Então, eu não quis ficar respondendo. E a própria Júlia perguntou, dizendo que ela queria jogar esse jogo, né, do Minas Craft, né? Como é que tá essa história? Você patenteou? Como é que tá? Sim, então, ele não está patenteado, ele está livre para download. Naquele Instagram que eu deixei disponível, que é geofaber.minecraft, tem um link para fazer download. Se você tiver a versão para computador, a Java, você vai conseguir baixar o mapa puro, porque ele precisa das modificações para funcionar. Mas se você tiver a versão para celular, você pode baixar também a versão para celular, que aí tem a mecânica toda construída lá dentro. Você pode conversar com os personagens e tudo mais. Então tem as duas versões. Inclusive a versão para celular foi recentemente lançada, foi lançada em dezembro do ano passado. E eu ainda estou vendo pessoas baixando e dando algum feedback. Então seria interessante as pessoas experimentarem, inclusive para me darem esses feedbacks de como poderia ser melhorado, inclusive, o jogo. Mas fica Ai, lá que o link legal, ó. para quem quiser baixar, e se alguém tiver alguma dúvida, dificuldade, é só mandar uma mensagem no Instagram ou e-mail que eu vou estar. Vou colocar aqui o Instagram no chat para o pessoal. Joia, Eu eu anotei aqui. coloquei, Aí, eita, Júlia, geofaber.minecraft. Isso mesmo. isso. Júlia vai poder jogar. Vou pedir meus filhos também para poder te dar esse retorno. Inclusive, a gente esteve nessa mina com eles há uns 4 anos aproximadamente. E eles lembram de tudo, assim, né? Então é muito interessante. O Leandro está dizendo aqui, Leandro, que é lá do Paraná, está aqui assistindo, olha que bacana. E ele disse que é da área de turismo, né? Então o centro de turismo lá de visitantes interessou muito a ele. Luísa está perguntando se a sua pesquisa já está publicada. Luciano pôs de novo aqui para a gente o Instagram, está publicada já, Ítalo? Sim, a tese de doutorado está publicada no repositório do UFMG. Se colocar no Google o meu nome completo, tese de doutorado, você vai ser a primeira resposta lá. E também está para sair ainda esse ano um capítulo de livro especificamente tratando sobre desenvolvimento desse tipo de jogo no Minecraft a partir do playtest. Então, como é que você faz o game design completo? Seria um material um pouco mais voltado para a questão de como fazer testes e elaborar um jogo específico, né? Enquanto a tese de doutorado já tem um material um pouco mais voltado para a pesquisa em si da tese. Mas tem vai ser publicado agora e a tese já está publicada, está liberada para quem quiser ter acesso. Muito legal. O Gonçalves tinha perguntado aqui para gente se você conseguiria, se você poderia disponibilizar esse material dessa apresentação. O link da gravação de hoje a gente disponibiliza, não tem problema, mas a sua apresentação, se você não se incomodar e quiser disponibilizar, depois a gente envia para quem estava inscrito, né? E quiser a apresentação, se você tiver com essa disponibilidade aí
né, de disponibilizar para todos nós. Eu tenho uma pergunta aqui que eu não quero ficar fazendo todas as que eu anotei, mas até por causa do horário, os alunos já têm aula agora também, Ítalo, e vocês já são quase meia-noite aí já, né, coitado? Mas não se preocupe. Mas antes de fazer a minha, eu queria abrir aqui, se às vezes alguém tem mais alguma pergunta que queira fazer, eu passo a minha vez, não tem problema, porque quem me conhece sabe que eu falo demais. Tereza, eu queria só fazer um comentário, né, que daqui a pouco eu tenho que entrar para a sala de aula, tem até uns alunos aqui, e é o seguinte, primeiro que o Marcão, não sei se você viu ali, Ítalo, tem um fundo atrás lá que tem uma pessoa que talvez você conheça lá na foto dele lá. Lembra da Que foto? legal. Sim. E bacana. outra coisa gente, para quem está aqui, né, até agora, olha aí, né, eu tô vendo aí que é quase um recorde de participação, né, 56 participantes. Eu estou ainda insistindo com o Ítalo para ele dar um curso para a gente sobre isso, né? Porque todo mundo está vendo aí a enorme possibilidade de aplicação, não só em engenharia, não só em arquitetura, mas em áreas de meio ambiente, né? Quem sabe até dentro de um jogo, né? Para a Júlia, que está aí no veterinário, né? Como ele já próprio mostrou ali, né? De um ecossistema complexo, né? Enfim, então ainda vou insistir com o Ítalo, que acabou de mudar lá para a Europa, né? Mas isso aí eu acho que serve, né, com conteúdo para, quem sabe, aí uma especialização, uma pós-graduação, né? E, oi, Ítalo, então, só desculpa também, adiantando também uma pergunta, tem muitos alunos aqui de civil, né, que eu vou ter daqui a pouco na aula, e a pergunta que eu tenho para você é o seguinte, né, se eu tiver o projeto arquitetônico de uma casa, né, com planta baixa, com superfície tudo direitinho, ou um mapa de uma caverna, né, dá para fazer usando os bloquinhos, assim, tudo direitinho, um prédio pequeno, por exemplo, e, né, a principal pergunta, né, eu acho que dá, né? Demora? Olha, é uma pergunta boa, porque foi uma das questões que eu lidei no meu doutorado, que é como é que eu vou transformar essas informações espaciais, não só informações geográficas, mas também informações de planejamento, de construção e etc. Existem já plataformas, eu não citei ela na apresentação, mas existe uma plataforma chamada, um software chamado FME, para quem é da área de geoprocessamento ou até mesmo da área de arquitetura, é uma ferramenta um pouco mais comum, que você consegue pegar nuvem de pontos, você consegue pegar um arquivo BIM, você consegue pegar um SketchUp e transformar já para o Minecraft direto. Esse é um software proprietário, então você pode comprar ele, mas para fins de educação eles dão a licença para ser utilizado. Então já fica essa dica para quem está aí na graduação, está querendo fazer pesquisa, é só entrar em contato que eles têm um programa de grant, você aplica e eles te dão uma licença de 1 ano. E também existem N outras ferramentas, inclusive gratuitas, para trabalhar com dados espaciais no Minecraft. Inclusive, SketchUp existe uma comunicação direta por conta do arquivo STL. Você consegue exportar um STL do SketchUp e aí você usa o Tinkercad, que é uma plataforma que funciona no browser do computador, que você consegue exportar depois um schematic que você busca para dentro do Minecraft. Então, existem essas comunicações entre formato de arquivo já, que facilita um pouco o trabalho. Né? Precisa ficar colocando bloquinho por bloquinho. Sensacional, porque eu fiquei imaginando isso também, Luciano, ele fazendo aquela paisagem, eu ficando imaginando ele fazendo aquelas curvas de nível, toda lá com aqueles bloquinhos, que preguiça. Então é sensacional, e esse parâmetro com o BIM que está aí, né, no mercado, e a gente não tem mais como fugir dele, sensacional. E se você topar o curso aí, acho que vai ser bem bacana, viu, Ítalo? Ver dentro das suas possibilidades, né? Até essa questão de horário também é bem complicado, fuso horário, mas a gente está aqui à disposição para o que você precisar e o que a gente puder te apoiar. E a minha pergunta, né, dentro de todas, mas a que eu ia fazer era baseada um pouco complementando o que você disse, se já existe alguns dados, alguns números do quanto isso realmente está sendo aplicado, aí eu estou puxando sardinha para o lado da civil, para essa questão de planejamento urbano, né, para essa questão de edificações, de predial, você sabe disso? Se existe? Eu acredito que seja muito pequenininho diante do mundo que é, né? Existe a limitação do Minecraft ter a menor, vamos colocar, unidade espacial do Minecraft é um bloco de 1 metro cúbico.
Então, isso restringe um pouco você trabalhar a nível de projeto. Mas isso abre possibilidades, por exemplo, para você sintetizar projetos. Não, você não vai ter um nível de detalhe, por exemplo, de estrutura, porque o bloco vai deixar aquilo um pouco com um aspecto um pouco diferente, mas você consegue fazer projetos urbanos muito bem elaborados, usando apenas a visualização do Minecraft. Existem vários exemplos, eu dei alguns na apresentação, mas a nível de pesquisa acadêmica, a nível de aplicação para contato com a população, cada vez mais está se utilizando o Minecraft justamente pelo acesso aos leigos, assim, no planejamento, porque apresentar um projeto, pedir a pessoa para intervir naquele projeto, para deixar a opinião dela, é muito mais flexível através de um ambiente de jogo interativo do que você entregar um arquivo BIM para a pessoa e pedir ela para dar a opinião dela. Então, Com fica certeza. mais palatável para quem não é da área, por exemplo, propor alguma coisa, uma modificação, né? E, como eu disse, está sendo usado para oitivas mesmo entre a população, para saber o que a população espera de um determinado espaço. Isso aí é uma aplicação que é mais comum, assim, dentro do rol do Aham. planejamento urbano. Nossa, muito legal. Fiquei curiosa aqui para fazer um monte de outras perguntas, mas vou deixar aqui. O Matheus falando quando ele era criança, ele fez a casa no Minecraft, ficou bem parecido. A Alex perguntando se existe um projeto no Brasil para recriar mapas de quase todas as cidades do Minecraft. Quer dizer, não sei se ele está perguntando, se ele está afirmando que existe esse projeto. Existe, inclusive, tem um rapaz, eu acho que ele é da geologia, de algum curso, eu não me lembro de onde, que ele está reconstruindo o Brasil inteiro dentro do Minecraft, representando os biomas, algumas partes. Aí, ó, e é isso mesmo. Inclusive, ele dá Então até é uma isso. entrevista no YouTube falando sobre essa experiência, bem interessante. Ai, que bacana, muito legal. Obrigada, Alex, pelo compartilhamento aí. O Marcão aí, né, de acordo com o Luciano, está perguntando se você deixou de ser um homem das cavernas ou está planejando um retorno triunfal com este seu trabalho. Estou planejando, eu ainda não fiz nenhuma caverna no Minecraft. Eu preciso fazer essa ponte com a espeleologia logo, porque eu estou perdendo o tempo já para poder fazer. Inclusive, um dos estudos que eu estou querendo dar continuidade é utilizar justamente scanner laser como um dos inputs para representar cavernas do Minecraft, né? Porque você consegue capturar os dados laser, gerar essa nuvem de pontos, e a nuvem de pontos pode ser transformada também em voxel dentro do Minecraft. Então, estou pensando em fazer essa ponte aí, principalmente na questão da geoeducação, né? Da divulgação da geociência, principalmente. Muito legal. Ô, Ítalo, você não teve oportunidade de perceber, né? Quando a gente está falando, a gente não consegue, mas aqui só tem elogios, agradecimentos, né? Dando os parabéns pela palestra, que foi muito legal, sensacional. E é isso, assim, eu só tenho que te agradecer mesmo. Foi muito bacana. Eu acho que o tempo até foi muito pouco diante de tanta coisa para falar, de tanta coisa interessante, né? Mas a gente pode programar outra se você tiver à disposição, né? Se surgir o curso, ótimo, se não surgir, a gente pode programar um outro, né? Uhum. Um webinar maior do que esse tempinho aqui. Mas, assim, já foi muito bom, te agradeço imensamente pela disponibilidade, pelo tempo aí. Agradeço a todos os que estão até agora com a gente também, né? Muito obrigada pela participação, pelas contribuições, pelas perguntas, pelos questionamentos. E obrigada, Luciano, pela indicação, né, do Ítalo, desse trabalho dele, muito bacana. Muito obrigada mesmo, viu, Ítalo? Sucesso para você aí. E o que você precisar de apoio aqui acadêmico, né? Eu sei que você tem outros apoios, às vezes mais atuantes, bem mais, né? Até por questões de órgãos federais, né? Mas, enfim, o que precisar da gente, a gente está aqui à disposição, tá Ah, bom? eu agradeço mais uma vez, agradeço o Luciano pelo convite, você, Tereza, também por fazer acontecer esse webinar. E agradeço também a todo mundo que acompanhou. Fico à disposição para quem tiver dúvidas, tiver comentários, pode entrar em contato comigo por e-mail. Fico à disposição também para quem tiver interessado em desenvolver alguma coisa, algum protótipo. Vocês aí da Legal. Newton também, se tiverem interesse em começar algum tipo de projeto aplicado, eu fico à disposição para dar um apoio nisso.
E também fica à disposição para conversas futuras, novos webinars e possivelmente esse curso aí que pode sair do papel em breve. Quem sabe? Essa é boa, hein? Para um projeto aplicado ia ser bom, os alunos iam gostar bastante, né? Muito obrigada, viu, Ítalo? Uma boa noite, se cuide aí, né? Fique em casa, né? Nós estamos aqui com essa hashtag Fique em Casa. Então se cuida aí, muito obrigada mesmo, viu? Um grande abraço, pessoal, muito obrigada. Pessoal que todo agradecendo, tá bom? Um grande abraço, gente. Boa noite a Obrigado. todos aí. Valeu, camarada. Até Boa mais. noite, obrigada, gente. Tchau.